Se apresente pra galera, velho. Quem que é Bom, Pedro Guimarães? Meu nome é Pedro Guimarães, sou aqui de Belo Horizonte, tenho 24 anos de idade e hoje eu trabalho com infoprodutos, tá? Vendendo e desenvolvendo infoprodutos. Eu tenho uma agência de lançamento, hoje eu lanço um expert e eu resolvi há 3 meses atrás me aventurar e me lançar também. Uma experiência muito boa, muito diferente, porque eu sempre fui o cara por trás das câmeras, desenvolvi vários projetos de múltiplos 7 dígitos por trás das câmeras e eu resolvi aparecer há cerca de 3 meses atrás. Resolvi desenvolver o meu próprio projeto. Então, hoje eu mesclo nessa operação entre lançar outras pessoas e entre me lançar. Então, estamos nessa pegada aí. Agora, muita gente não sabe o que é isso, né? A gente tá na área, a gente entende. É verdade. O que é lançar pessoas no mercado? Lançar alguém no mercado, quando a gente fala do mercado de infoprodutos, basicamente, pelo menos no jeito que a gente trabalha, significa você desenvolver infoprodutos, cursos online para uma determinada pessoa e, além disso, desenvolver as estratégias de marketing que serão utilizadas para vender aqueles produtos e, além disso, executar aquela estratégia que foi definida. Então, hoje, o nosso foco no nosso funil está sendo o perpétuo. Por mais que eu fale que eu lanço pessoas, hoje a gente está criando uma inteligência muito grande no perpétuo, tanto no meu produto quanto dos meus experts, e basicamente é isso. O que é o perpétuo? Perpétuo é quando você tem um infoproduto que você vende ele todos os dias. Existe o perpétuo e o lançamento. O lançamento é quando você tem um infoproduto que você abre num determinado dia e fecha em um determinado dia. Então, basicamente é isso. Então, quando eu falo que eu tenho uma agência, é que eu tenho uma equipe qualificada para poder atender uma pessoa que tem infoproduto. E aí a gente desenvolve os lançamentos deles. Hoje, todos os nossos projetos, eu sempre mesclo ter um perpétuo e ter um lançamento e a gente bota para moer. Então hoje você está com muita experiência, então, lançando outras pessoas dentro da agência e também você, também que você se lançou, né, agora há pouco, Sim. né? Há 3 meses atrás eu resolvi cair para dentro e que me você lançar. lançou mesmo? Foi o produto, primeira venda em 7 dias, né? Sim, a gente tem um objetivo muito claro de onde a gente quer chegar, das coisas que a gente quer fazer, e a gente entendeu que tudo isso era uma jornada. Então, há 3 meses atrás eu comecei lançando 2 produtos. E as pessoas ficam, Pedro, isso é muito louco, mas ninguém sabe o que a gente está construindo. Ninguém sabe o caminho que a gente está trilhando. E o que a gente quer com cada ação que a gente toma. Então, a gente lançou um treinamento chamado A Mente de um Campeão, de R$ 9,90, onde eu ensino mentalidade para as pessoas que querem começar no mercado digital. A maioria das pessoas falham por não ter uma mente alinhada, por não ter uma mente forte o suficiente para poder aguentar as dificuldades do digital. Porque não é tão simples assim. E depois eu lancei um treinamento de R$ 19,90, chamado Método Primeira Venda em 7 Dias, que ensina as pessoas a fazerem as suas primeiras vendas em 7 dias. A gente vai deixar na descrição os dois, sabe? Para quem quiser acessar. Esse treinamento em menos de 50 dias estava na primeira página da Eduz entre os mais vendidos. Hoje a gente é top 3. O A Mente de um Campeão a gente é top 7, eu acho. E estamos subindo lá na Bripe também. E é isso aí. Pau quebrando. Pau quebrando, né? Aí depois eu lancei mais 2 treinamentos. E o que a gente quer fazer, a gente nem começou. Eu falo com a minha equipe que hoje a gente está ganhando dinheiro para aprender. Porque os nossos projetos, os produtos que a gente quer lançar, não estão no ar. E a gente está desenvolvendo eles. Então, entendi. É isso. Mas não é só 3 anos, não é só 3 meses que você está no mercado, né? Já tem quantos anos que você trabalha com marketing digital? Eu comecei no marketing digital no dia 1º de janeiro de 2019. Então eu estou aí há 2 anos e 8 meses. Há 3 meses que eu criei um novo negócio. Eu desenvolvia projeto, eu lançava um expert muito grande aqui da minha cidade, um top player. E em um determinado momento, por uma faísca, eu resolvi largar tudo. Minha posição, uma posição importante, uma boa renda para um jovem de 23 anos de idade, um produto que estava ali pronto para crescer e faturar alguns milhões. Eu resolvi largar tudo para começar de novo. Mas lá atrás, quando eu comecei do zero, eu comecei como afiliado. Antes, todo mundo começa. Né? Como é que foi a parada de eu ir pro digital? Eu sempre fui um cara que sempre tive vontade de ajudar meu pai e minha mãe. Eu sempre vi meu pai e minha mãe trabalhando muito para poder conseguir dar uma condição melhor para mim, para minha irmã. E eu sempre vi minha mãe trabalhando muito. Papo de quando eu chegasse da escola de noite, eu bati o interfone de casa e ninguém atendia. Porque meu pai e minha mãe eles estavam trabalhando. E eu tinha que ir para casa do meu vizinho. Eu ficava lá até 9 da noite, 10 da noite na casa do meu vizinho, até meus pais chegarem e eu poder ir para casa. Papo
de sábado e domingo ver meus pais em casa trabalhando. Minha mãe sempre trabalhou com roupa, né? Então ela vendia roupa. Ela ia para São Paulo, comprava, vendia, e aí em um determinado momento ela resolveu fabricar. Ela começou a pegar o tecido, cortava, mandava pra costura e tal. Então você não veio de família rica, não? Você veio de Não, família simples? não. Então. O meu pai e minha mãe, eles vieram de uma família muito pobre. Eles conseguiram mudar minha realidade. Eu, definitivamente, eu agradeço muito. Eu não vivia a realidade que meu pai e minha mãe viveram na infância. Eu não vivi. Papo de uma casa lotada de irmão, papo de, tipo, meu pai sai pra trabalhar com 12 anos, graças a Deus, nunca passei fome, mas eu nunca tive as coisas que eu queria ter. Meu vizinho tinha uma bike muito doida, eu não podia ter. O fulano tinha uma Total 90 da nova, não, uma Mercury, Total 90 da nova eu não podia ter. E eu sempre via meus amigos tendo muita grana, muita coisa, e eu sempre era bitolado, mano, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter mais. E eu sempre cresci ouvindo, dinheiro não dá em árvore, a gente não tem dinheiro, a gente não pode ter isso, a gente não consegue comprar isso não dá pra fazer. Mas graças a Deus nunca faltou nada. Mas você tinha essa crença já limitante desde casa, né? Sim, essa crença limitante foi desenvolvida dentro da minha casa. Inclusive hoje eu me desfaço de várias crenças dessa ainda. Porque é foda, né, cara? Sim. Você pede pra pessoa, eu quero comprar isso, eu quero a bicicleta, eu quero comer, eu quero fazer... Sabe quando foi o dia que eu acho que eu virei homem? O dia que eu acordei pra vida e que eu descobri que eu tinha que correr atrás de alguma coisa pra poder me ajudar e ajudar minha família? Minha mãe principalmente. Era Copa do Mundo e Brasil, e os meninos do meu colégio iam pra Savassi assistir um jogo. Minha mãe não deixou eu ir e tal, eu era novo, eu tinha 15 anos de idade, e ela falou, vamos lá que eu tenho que resolver um problema com uma costureira. Minha mãe tinha uma produção pra entregar, ela tinha tipo 60 calças pra entregar pro cara que ela vendia, e esse cara botando pressão, ela chegou na costureira, eu tava no banco de trás, abriu o porta-mala, abriu a sacola e começou. Tinha um erro na costura que fez a minha mãe perder todas as calças, todas as peças. E eu vendo minha mãe chorando. Não, a gente precisa consertar, eu preciso entregar isso. Minha mãe chorando, num sábado. E eu falei, mano, eu preciso resolver isso. Eu preciso achar um jeito de ajudar meus pais. E foi aí que eu comecei a ajudar meus pais. Foi aí que eu comecei a trabalhar na fábrica. Ah, você foi pra fábrica fazer Sim, o negócio acontecer. Minha mãe tinha uma fábrica pequena, em casa, assim, no primeiro andar da nossa casa. E eu comecei. Então, eu aprendi a fazer quase todos os processos da fábrica, menos costura. Essas blusas, a gente põe ela numa mesa, põe um tecido, põe um mapa, corta, embala, manda pra costureira. Então, eu comecei a trabalhar com meus pais, comecei a ajudar, porque eu queria. O meu maior objetivo era mudar a vida do meu pai, da minha mãe. E foi assim que eu me encontrei no marketing digital. E aí, eu comecei a crescer, eu trabalhei por 3 anos com meus pais. No meu primeiro ano foi bem operacional, foi bem trabalhar. E eu era muito bitolado. Eu trabalhava muito. Por quê? Porque eu queria mudar a realidade dos caras. Do meu pai e da minha mãe. Você não aceitava que a situação Eu não aceitava de jeito nenhum. Passar dificuldade, então, né? desde 17 anos de idade ali, eu já abria mão de muita coisa. Eu já abria mão de festa, de rolê. Eu já abria mão de pessoas. Eu abria mão porque eu não tinha grana também. Eu não tinha dinheiro pra ir pros lugares. Não tinha grana. Mas eu já abri mão de muita coisa pra trabalhar. E acabou que no segundo ano ali eu comecei a ter uma autoridade muito forte. Comecei a ganhar uma confiança do meu pai e da minha mãe. Confiança mesmo. E eu comecei a meio que tocar a empresa. Eu comecei a meio que ajudar a gerir. Eu tinha 10 funcionários. Eu comecei a ajudar. Que doido, Chegou um determinado momento, eu com meus 18, 19 anos, minha mãe não precisava ficar me acordando. Vamos trabalhar. Eu era o primeiro a entrar. Eu era o último a sair. Porque eu falava, isso aqui, eu vou mudar isso aqui. Eu coloquei aquele fardo nas minhas costas, sacou? Pra mim, aquilo era a minha vida. 2017, meio do ano ali, a gente começou a pensar em crescer. Crescer. E acabou que a gente resolveu dar um passo. Um passo que, cara, todo empreendedor precisa de dar um passo, ele precisa arriscar. Eu criei uma frase, que é a frase pular do penhasco. E a gente resolveu arriscar. A gente só tinha uma fábricazinha que era da minha mãe, imóvel próprio, e a gente resolveu vir pro Prado, polo da moda. Eu sei pra como poder empreender. Showroom de roupa no Prado. A gente montou um showroom na Rua Brumadinho. Eu com meus 20 anos de idade,
Não, vambora, vamos fazer acontecer. Vamos fazer Bora fazer acontecer, bora quebrar tudo. Vambora, botei pilha e a gente foi e construiu. Construiu não, né? A gente alugou um lugar, a gente colocou a loja e começamos. Fizemos um lançamento, a nossa marca até foi bem aceita, só que por problemas de capital de giro, por problemas de fluxo de caixa e por vários outros problemas, a gente acabou se enrolando. Até alguns problemas comerciais. E eu com 20 anos de idade, aquilo era a minha vida. Cristo dos Caminhoneiros chegou. Lembra? Nossa, esse aí parou o Brasil, hein? Quebrando. Eu com 20 anos de idade, pela primeira vez eu cogitei, pela primeira vez eu sentei num quarto escuro. Eu lembro, até hoje, uma quarta-feira, à noite, na loja, assim, sentado eu, minha mãe, minha irmã, uma prima minha que trabalhava com a gente. Pela primeira vez, a gente cogitou desistir. Pela primeira vez, a frase foi dita. E aí, vamos fechar? Nossa. Mano, eu não conseguia nem andar direito. Eu tava sem entender, sem perspectiva. A gente não tinha um caixa bom. A gente ia dever muita gente. A gente, cara, são as linhas da dívida, né? Quando você quebra, você tem ordens a pagar. Funcionários, imposto, funcionários, fornecedores, funcionário, eu não lembro mais. Mas você tem que pagar você um tem tanto uma de coisa, ordem. sei. Funcionário, imposto, fornecedores, Aluguel. aluguel, você tem uma ordem de prioridades. E Nossa. vendo meu pai e minha mãe Acabou chorando você. todo dia. A greve dos caminhoneiros acabou definitivamente. Não só você. Sim. Muitas pessoas na época. Com 20 eu anos de idade, eu amadureci muito, cara. Amadureci muito. Vendo meu pai e minha mãe chorando todo dia, sem perspectiva. Os funcionários, porra, seguro-desemprego. E quem tava lá ralando pra caramba? Que era você. Que tava dando a vida. Não tem seguro-desemprego, não. Entendeu? A gente quebrou, é fato. Falha de gestão. Mas eu cresci muito. O Pedro hoje é o Pedro de hoje, porque ele Pela aprendeu porrada que você tomou muito. lá. Tomei uma porrada muito cedo. Porrada que moleque aí de... E por que você continuou? Da minha Então? Você idade. falou que você passou a desistir. Por que você continuou? O que você pensou? Quando eu fui pro digital, Não. Quando aconteceu isso lá na sua Tá. família. aí o que aconteceu? Eu lembro como se fosse hoje. A gente vendeu a casa, a gente teve que vender a casa pra poder Nossa, era sua pagar. casa, A né? única coisa que meus pais tinham, uma casa. Nossa. Uma casa. Tipo, não tinha sítio, não tinha carros, não tinha apartamentos, não. A gente tinha uma casa. Vendemos uma casa, trocamos num apartamento menor, conseguimos pagar muita gente, mas ainda sobrou uns 300 mil de dívida. E eu lembro que nesse dia, quando eu saí, eu deixei meus pais em casa e eu fazia faculdade. Eu falei, não, eu vou pra faculdade. Na época eu namorava, e aí eu fui pra uma praça com a minha ex-namorada. E eu comecei a chorar, igual criança. 1 hora, direto, chorando igual criança, mano. Sem entender, de soluçar. Porque aquilo era a minha vida. E eu falava, eu tô vendo a minha vida passando pela minha mão. Tá ligado? Eu tô vendo a minha vida escorrendo na minha Perdeu mão. tudo. E eu não tinha perspectiva. Não tinha marketing digital. Não tinha porra nenhuma. Não tinha nada. Eu só tinha a única coisa que fazia sentido pra mim, porque aquilo ali, eu ia mudar aquela empresa, eu ia ajudar meus pais no futuro, tava saindo, diluindo assim, ó, escorrendo na minha mão. Eu não sei como que eu consegui ficar de pé. Porque até esse momento eu não tinha estudado as coisas que eu estudei pra entrar pro marketing digital. Eu não sei. Parece que foi Deus.